E aí, pessoal, aqui é Gai Gaia. Vamos continuar aqui com nossa série sobre mutantes e malfeitores. No último vídeo nós falamos sobre os arquétipos de personagem, que são essencialmente os tipos mais clássicos de super-heróis que existem. E agora, neste vídeo, nós vamos falar sobre habilidades e talvez sobre perícias. Vamos ver se dá para falar sobre os dois, porque a habilidade é bem curto. Nós temos aqui uma imagem com dois personagens icônicos do cenário de mutantes e malfeitores. Aqui é a Ultramarine, que normalmente é um herói aquático, que é um herói Power Armor, é um blindado pelos arquétipos em português, que fica principalmente sobre a água. E aqui é uma velocista, uma vilã, que eu esqueci o nome dela, mas ela é muito interessante que ela tem um ataque especial que ela ataca atirando moedinhas nos oponentes. Mas vamos aqui para... desce, pronto. Habilidades, capítulo 3. Habilidade é uma coisa bem curta. Como a gente já tinha falado, habilidades representam as características básicas, gerais, universais, que todo tipo de criatura biológica normalmente tem. Salvo algumas exceções. Então, as habilidades representam isso. É o primeiro passo quando você está pensando no seu personagem. É o primeiro passo que você vai fazer. Você imagina, o cara é forte, o cara é atento, ele tem uma percepção alta, o cara ele tem uma presença muito forte, ele tem uma vitalidade muito alta e por aí vai. Então, esse é o primeiro passo. Nesse capítulo, porém, nós vamos falar mais especificamente das habilidades, o que cada uma faz no âmbito da ficha de personagem. Porque, para quem se lembra, nós vimos no último vídeo os arquétipos. Os arquétipos aqui tem toda a ficha de personagem que você está seguindo. E aí você tem as habilidades, os poderes, as vantagens, as perícias. Aí você tem aqui as defesas. Isso é o esqueleto da ficha do personagem. E as habilidades, elas interferem em toda a ficha do personagem. Então, a gente vai agora ver o que cada habilidade faz. Aqui nós temos a referência, a tabela. E é como eu falei, essa tabela aqui não é normalmente muito aplicada. Só para vocês terem uma noção. Porque ela é um pouquinho fora do comum que a maioria das mesas que eu vi do pessoal que faz ficha faz. De forma geral, 0 é o médio, 1 é a pessoa que é treinada acima da média, 2 já é bem treinado, bem acima da média, 3 já é normalmente o limite aceitável e 4 são as pessoas lendárias. Lembrando que esses atributos eles derivam da escala de D&D, para quem conhece, onde 0 é 10, 1 é 12, 2 é 14, 3 é 16 e 4 é 18. 18 normalmente é o máximo aceitável para um humano comum. E 5 é o 20, é o limite máximo para essencialmente os humanos lendários. Aí 6 já vira um valor que é o valor mínimo pequeno sobre-humano, maior sobre-humano, e aí vai para 8 que já começa o sobre-humano concreto. Então é só para vocês terem uma noção, que apesar de colocar aqui que o 7 é o ápice da capacidade humana, isso aí é a capacidade humana cinematográfica, não é o ser humano normal. O ser humano normal termina em 4. Aí acima disso já entra no âmbito cinematográfico, no âmbito dos quadrinhos, etc. Só para vocês terem uma noção. As habilidades custam 2 pontos de poder para cada graduação. Lembrando, a graduação representa como se fosse o quilo do pão, e o custo é o quantos reais você paga pelo quilo do pão. É mais ou menos isso. Então, uma graduação numa habilidade. Para você ter uma habilidade, por exemplo, 3, o máximo para um ser humano assim normal, você vai gastar 6 pontos de poder. Ok? Relembrando, existem as seguintes habilidades: força, vigor, agilidade, destreza, intelecto, prontidão, presença. Ok? O que cada uma delas representa? Força, capacidade muscular, dano físico, levantar peso. Vigor representa a resistência e saúde do personagem. Agilidade representa seu reflexo, sua capacidade de agir rapidamente. E também representa o conhecimento do corpo em geral, a motricidade do personagem. Destreza é a coordenação, precisão de movimentos. Intelecto é a inteligência racional cognitiva, lógico-cognitiva, que é essencialmente a capacidade de você fazer normalmente o pensamento espacial, o pensamento lógico-matemático e por aí vai. Prontidão
é a percepção. Então, enquanto o intelecto cobre o raciocínio, a prontidão descreve o bom senso e a intuição. Era a antiga sabedoria. Quando, na segunda edição de Mutantes Malfeitores, que era mais próximo de D&D, ela era o atributo de sabedoria. Então, prontidão é aquilo que determina a resiliência mental do personagem e também a sua percepção, representa algumas coisas. E presença está ligada ao carisma, força de personalidade, etc. Agora vamos por partes. O que são os atributos propriamente ditos? Eles são maneiras simplificadas de você juntar diversas características de um personagem, ok? O que isso quer dizer? Em teoria, não seria necessário existir as habilidades, porque cada habilidade, o que ela faz? Ela simplesmente dá bônus, confere bônus em outras áreas do personagem. É isso o que as habilidades fazem. Então, por exemplo, quando você compra aqui Vigor, ela adiciona a defesa de resistência, a defesa de fortitude e aos testes de vigor para resistir e recuperar de coisas que afetam sua saúde quando uma defesa específica não se aplica. Então, essencialmente, comprar uma graduação em vigor, que custa 2 pontos de poder, seria o mesmo que você comprar um nível em resistência, que custa 1 ponto por poder, que é uma defesa, e um nível em fortitude, que custa 1 ponto por poder. Só para vocês terem noção, os atributos, eles representam noções gerais do personagem e que são facilitadores para você representar um grande conjunto de características. E por isso que os atributos custam 2 pontos de poder por graduação. Porque você pode, de forma geral, usar esses mesmos 2 pontos e comprar as coisas em separado. Alguns atributos são mais custo-eficientes do que outros. Por exemplo, força é mais custo-eficiente que se você comprar as coisas em separado. Porque força ela representa 3 coisas: a capacidade de carga e levantamento do personagem, o dano físico que ele causa com golpes e também um bônus na perícia atletismo. Se você somar essas 3 coisas, força ela valeria 2,5 pontos de poder. Porque aumentar cada nível de levantamento de peso é 1 ponto por graduação, cada nível de dano é 1 ponto por graduação, e atletismo custa 0,5 por graduação. Isto aqui são detalhes assim, porque a gente está analisando de uma maneira mais profunda o sistema. Então, de forma geral, como regra geral, é mais eficiente você comprar atributos do que comprar as coisas em separados. Porém, se você quiser algo específico para o personagem, é melhor você comprar a coisa em separado, porque você não pode separar o que você quer de um atributo. Então, isso aí é apenas uma regra geral. Os atributos que são mais custo-eficientes, por assim dizer, são agilidade, porque ela também dá iniciativa para o seu personagem, força, intelecto e presença. Isso a depender de como você queira utilizar, porque intelecto ele dá bônus em 4 tipos de perícias. E aí agora nós vamos entender cada um dos atributos. Por quê? Os atributos são, como eu falei, eles são conjuntos que a cada nível conferem bônus a grupos específicos. De forma geral, eles equivalem ao valor que você está investindo neles. Então, se você investe 2 pontos de poder por graduação, quer dizer que você vai estar recebendo esses 2 pontos normalmente em características várias, variantes. Força equivale a carregar peso, a causar dano e ao atletismo, que é escalar, correr, nadar, essas coisas. Saltar. Vigor confere resistência, que é a capacidade de durabilidade do personagem, você resistir a impactos. E fortitude, que é a capacidade de resistir a efeitos biológicos internos, doenças, venenos, etc. A agilidade representa o equilíbrio e velocidade física e está relacionada à esquiva, que é a defesa contra ataques à distância. Está relacionado à iniciativa do personagem, que é quão rápido ele age em combate ou quão rápido ele age antes de outros personagens.
representa acrobacia e furtividade. São duas perícias. Furtividade é para você agir de maneira furtiva, sem ser percebido, e acrobacia é saltos e também manter equilíbrio. Destreza é a precisão dos movimentos, e essencialmente a precisão e manuseamento fino do personagem. Então ele representa os ataques à distância, e a prestidigitação e o veículos. Isto é, aqui é para você controlar veículos, dirigir automóveis, navios, etc. Obviamente, veículos muito diferentes, você pode, a depender do mestre, ele pode necessitar que você gaste um ponto para determinar se tem essa especialidade. Mas isso aí a gente fala mais à frente, em perícias. E prestidigitação é o que em D20 é chamado furto, eu acho que é furto, e operar mecanismo. Prestidigitação é o que você usa para tentar arrombar coisas, para tentar roubar pessoas, fazer truques de ilusionismo, e também é para você, eu já falei, furtar, truques, e operar mecanismo, desarmar armadilhas, etc. Isso aqui é prestidigitação. Que faz até sentido, uma perícia única, ao invés de você gastar ponto em um, ponto em outro, você tem uma perícia só que vale para todas essas coisas. Você tem o atributo luta, que é essencialmente seu bônus de ataque corpo a corpo, seja desarmado ou armado, seja também a defesa parar, que é a defesa contra ataques corpo a corpo. Esse é o único atributo, para quem estiver querendo saber, esse é o único atributo que humanos normais podem ter valores acima do imaginado de forma geral em quadrinhos. É ali que nós vemos que o artista marcial ele tem luta 13, que o combatente do crime tem luta 12. Você vê isso. Mesmo sendo humanos sem superpoderes, o superpoder dele é ser muito habilidoso em luta. É possível fazer um personagem que tenha uma luta baixa, ainda assim seja um bom combatente? É possível. Há um limite para ele. Se você quiser fazer um personagem que seja somente um humano muito competente, você vai ter alguns limites, que você vai ter que botar no máximo luta 5 nele, e aí você vai ter que botar muita coisa em perícia. Mesmo assim, se você quiser ficar no limite humano, considerando que a perícia máxima humana é 10 graduações, a perícia um nível lógico de perícia, aí você vai ter uma barreira, que é um máximo. Mas é possível você fazer um personagem extremamente habilidoso, e mesmo no limite humano de luta, que vai ser capaz de enfrentar até mesmo personagens muito fortes, desde que não sejam cósmicos. Ele vai poder conseguir Hulk, vai conseguir enfrentar vários personagens poderosos. Só que vai ser muito difícil, mas é possível. Intelecto representa, como eu falei, a inteligência lógico-cognitiva, lógico-matemática, e intelecto só é aplicado diretamente a 4 tipos de perícias. A perícia tratamento, que é como uma perícia primeiros socorros. Tratamento não é medicina, não é conhecimento de doença e tal. Tratamento é primeiros socorros, é para você... É algo assim que até um médico pode não ser muito bom, que é a capacidade de você tratar alguém que está ferido ali em combate para ajudá-lo. Uma perícia muito útil, muito importante, que é basicamente cura. Tecnologia, que é todo o conhecimento de ciências aplicadas a questões tecnológicas, e aí você vai para engenharia, eletrônica e computação. Mais ou menos são essas 3 coisas reunidas. Investigação, que é muito interessante essa perícia, nós vamos dar uma olhada nela logo mais, no próximo vídeo possivelmente. Investigação, ela lida com a sua capacidade de... É basicamente o que seria manha em D20, que manha representa o seu conhecimento de buscar informações nas ruas, etc. Buscar informações a partir de fofocas, a partir dos bares, a partir das ruas. E também representa os procedimentos investigacionais, investigacionais, de conseguir pistas, analisar pistas. É muito interessante. E especialidade. Especialidade é a perícia genérica para profissões. Então todas as profissões entram na especialidade. Advogado, ou advocacia, ou direito, depende de como você quiser chamar, medicina, médico, você basicamente pode colocar em especialidade a sua profissão. Lembrando, nível 5 equivale a profissional. Então a maioria dos personagens adultos com trabalho tem pelo menos 5 graduações e uma especialidade. Policial, médico, advogado, engenheiro, serviços sociais,
restaurantes, depende do que você quer ser. Então, aqui especialidade é uma coisa interessante. Intelecto gere isso. Se você tiver várias especialidades, intelecto se torna um atributo muito bom, porque permite que você tenha conhecimentos em várias coisas. Prontidão é o atributo essencialmente de percepção e de vontade. Tanto que ela dá bônus em vontade, sua resistência mental, e as perícias intuição e percepção. Intuição e percepção são duas perícias interessantes. Percepção é a sua capacidade de perceber o ambiente em volta. Intuição é a sua capacidade de perceber indivíduos. Você usa a intuição para tentar resistir a coisas como fintas, enganações, quando a pessoa está tentando te afetar emocionalmente ou mentalmente. Percepção é basicamente a partir de emoções, a intuição. A percepção, ela é quando você tenta perceber o meio. Então é aí que você aplica a percepção. É diferente de investigação. Percepção é algo passivo. Investigação é quando você ativamente está observando e analisando, explorando o lugar para conseguir encontrar alguma coisa. Presença é o carisma, a sua forma social, e representa as perícias em enganação, intimidação e persuasão. Uma coisa importante é que você pode ver que é a única que é um dos atributos que parece ser menos eficiente, mas presença também se aplica a muitas perícias de performance que não estão aparecendo. Então, todas as perícias de performance e artes, basicamente é presença, caso você queira impactar alguém positivamente. Habilidades aumentadas é quando você tem um poder que aumenta a habilidade. Porque existem duas formas de você anotar as habilidades de um personagem. Você pode anotá-la diretamente na ficha, como tem aqui a princesa, que ela tem 12 de força. Ou você pode colocar uma coisa que aumenta. Deixa eu ver se tem algum personagem aqui. Iniciativa aumentada. Isso aqui poderia funcionar, mas eu estava querendo ver algo... Aqui, por exemplo, o velocista ele tem esquiva aumentada, vocês conseguem ver? Ele tem 11 pontos aumentados de esquiva. Isso aqui é um superpoder, é uma habilidade sobrenatural. Quando você coloca aqui agilidade 4 na ficha dele, ele naturalmente tem isso. Por que isso é importante? Poderes de anulação normalmente só anulam poderes. Então, se tiver um cara que anula você, ele pode anular essa esquiva do velocista, mas ele só pode anular 11. Ele não vai poder anular toda a esquiva dele, porque parte da esquiva do velocista é natural dele. Da mesma forma, alguém que tem anulação não conseguiria anular a força da princesa, porque ela é natural da princesa. Não dá para anulá-la. Agora, se você vai para... Eu acho que o original, ele tem aqui, ó. O original, ele tem força aumentada 10. Ok? Ele tem força aumentada 10. Isso quer dizer que a força dele natural é 2. Então, um cara poderia chegar nele e anular 10 de força do original e fazer com que ele fosse para força 2, mas não poderia abaixar de força 2 para 0 negativo, por exemplo. Isso é importante de lembrar. Por quê? Aí você fala, então por que eu não coloco... Isso é interessante aqui. Isso aqui vocês podem ler depois, mas... Isso é interessante que habilidades aumentadas, vocês podem aumentá-las com esforço extra. Que é aquilo que a gente conversou lá no começo dos vídeos, que esforço extra é quando o herói ele se esforça tanto que aumenta essa capacidade dele. Enquanto que as habilidades naturais não podem. Então, isso é interessante. Isso é interessante. Mas você tem que tomar cuidado com o que você vai fazendo. Se você quer alguém que é dentro dele, que tem esse poder, você coloca já na própria ficha, nas próprias habilidades. Se você quer um poder que aumente a habilidade, aí você coloca na base de poderes. Isso altera a descrição do personagem, a maneira como ele é. Por exemplo, um mutante, alguém que é naturalmente grande e forte, vai ter dentro dele essas capacidades. Enquanto que alguém que se bufa, aumenta subitamente de força, um Toguro da vida, ele vai ter um poder que é aumento de habilidade. Habilidades ausentes são personagens que não têm certa habilidade. Uma coisa também que eu acabei não falando é sobre o nível de habilidade. Que eu falei que 0 é o adulto médio, mas novamente,
O máximo normalmente aceitável, da maioria dos jogos que você vai ver, é -3. E mesmo assim, é alguém já. É criança bem pequena mesmo. Então, é muito difícil você encontrar alguém com -5 na habilidade. Tem que tomar cuidado para você não ver assim mantiquinação. A galera que coloca é o mentalista que coloca -5 de força, mas aí ele tem telecinese. Então, tomar cuidado com isso nas suas mesas. De forma geral, não permita que alguém vá pra, tipo, abaixo de -1, porque aí já é muito difícil você encontrar alguém com abaixo de -1. Estou jogando com uma criança. Ok, deixa -2. Senão ele vai colocar -4, -3 e não faz sentido. É só para ganhar pontos extras. Mas depende. Você vê aí na sua mesa o que você prefere. Criaturas sem vigor são que não tem. Essa é um dos mais importantes. Vigor, força, outras coisas. Por exemplo, uma criatura sem força. Habilidades ausentes é que tem um tracinho na habilidade. Ela não custa nada. Criaturas sem força normalmente são as criaturas incorpóreas, quando você tem intangibilidade nível 4, nível 3, nível 2. Que ela não pode afetar o mundo corpóreo normalmente. Vigor representa as criaturas que não têm um corpo físico. Pode ser também fantasma, mas também é muito comum criaturas que não são seres vivos, como robôs. A gente vai ver isso em maiores detalhes depois, que são coisas muito específicas. Então, pessoas sem vigor não recuperam a vida, só se elas tiverem regeneração. Criaturas sem destreza não podem manipular objetos. Então, são criaturas como árvores, que não têm a capacidade de se mover, nenhuma motricidade. Normalmente, quem não tem destreza não tem agilidade. É possível você ter destreza e não ter agilidade, por exemplo. Alguém que é imóvel, mas que é capaz de cuspir. Por exemplo, uma árvore que não pode se mover, mas ela tem cipós que ela controla. Ela tem destreza, mas não tem agilidade. E por aí vai. Criaturas sem lutas também não podem fazer ataques corpo a corpo. Por exemplo, uma árvore que não possa se mover de forma alguma, não tem luta, agilidade, destreza. Você tem, por exemplo, um inimigo que é uma árvore psionica. Ela tem poderes mentais, controla a mente. É tipo aquelas árvores malignas, as árvores malignas em Senhor dos Anéis. Ela tem capacidade de influenciar suas emoções, controlar sua mente, mas ela não tem destreza, agilidade nem luta. Intelectos são autômatos. Criaturas sem intelectos têm coisas pré-programadas, não podem pensar por si mesmas. Prontidão é quem não tem capacidade de percepção. Objetos, por exemplo, que não podem perceber o meio. Sem presença são incapazes de interagir. E não tem defesa de vontade também. Então, essas são as possibilidades. Ou seja, dá ao personagem 10 pontos de poder para gastar em outro lugar, de maneira similar a quem tem uma graduação -5, mas com efeitos diferentes. Então, alguém com -10 pontos de poder vai ter, essencialmente, se você tem uma característica ausente, você tem várias penalidades, e isso equivale a dar -10 pontos para vocês. Então, isso é importante de saber por alto. Por que eu voltei para cá? Ok. Pronto. Os últimos pontos desse capítulo são as defesas. Eu vou falar por alto, mas a gente vai ver as defesas principalmente na parte de combate. As defesas são 5. Esquiva. Porque a parar tá aqui. Esquiva, parar, fortitude, vontade, resistência. Nossa, eles colocaram de uma maneira muito estranha as defesas aqui. Porque, ok, esquiva e aparar são as defesas chamadas ativas. São as defesas que permitem que você se esquive de ataques lançados na sua direção. Esquiva é ataques à distância, aparar é ataques corpo a corpo. Fortitude e vontade são as defesas internas do personagem. Aliás, fortitude, vontade e resistência são as defesas passivas, sendo que fortitude e vontade são as defesas internas. A vontade é a defesa da mente e a fortitude é a defesa da saúde, vitalidade do personagem. Resistência é a defesa física do personagem. A defesa, quão difícil é você ferir o personagem. Então, estas são as 5 defesas, 2 ativas, 3 passivas. Todas elas são importantes, muito importante. Esquive e aparar, você pode ficar sambando um pouco a depender do tipo de personagem que você queira. Mas aí a gente pode falar mais à frente. Esquive é determinado por agilidade, fortitude por vigor, aparar por luta, resistência por vigor e vontade por prontidão.
Que é engraçado, porque aqui fala que sem presença você é imune à vontade, deveria ser presença ao invés de prontidão, mas tudo bem. A graduação de defesa, você pode pagar 1 ponto de poder por mais 1 de graduação. Lembrando, de forma geral, humanos normais também só vão ter um máximo de 4 ou 5 na graduação de defesa. Se você quiser fazer um personagem assim, eu quero fazer um personagem no limite humano, você não vai dar para ele mais 10 de esquiva. Não faz sentido ele ter mais 10 de esquiva. Você vai dar em torno de 4 a 5, e aí você vai somar com a agilidade dele. É muito difícil fazer um personagem puramente humano. É muito difícil, mas é possível. Graduação de resistência. Exceção à resistência só pode ser aumentada acima de sua graduação básica usando a vantagem de poderes. Resistência não tem como você naturalmente ter, só com superpoder ou então com armaduras, que é o superpoder proteção, que a gente vai ver na seção de poderes. Defesas ativas são esquivas e parar. Então ela é ativa porque se você tiver pouca mobilidade, você tem penalidade nas defesas. Aí você tem aqui, se estiver vulnerável, cai pela metade, se estiver indefeso, são reduzidas para 0. Isso a gente vai ver no capítulo de combate. Classe de defesa para você não rolar toda hora as defesas, você considera que ela tem uma base de 10 mais o valor de defesa. Então, se sua esquiva é 14, você vai ter uma classe de defesa de 24. O cara tem que rolar 24 ou mais para poder te atingir. Normal. Teste de salvamento é o nome que é dado para as defesas, de forma geral, as defesas passivas. E também esquiva, mas de forma geral, os testes de salvamento é quando você faz um rolamento da defesa e não usa a sua classe de defesa. Normalmente você faz teste de salvamento, o mais comum é o teste de salvamento de resistência para resistir ao dano. Então isso a gente vai ver em combate. Mas isso é importante com o teste de salvamento porque algumas penalidades que o personagem recebe afetam os testes ativos do personagem, mas não os testes de salvamento. Por fim, você tem aqui a iniciativa, que é representada pela agilidade, mais a vantagem iniciativa aprimorada, mais modificadores de poder. Iniciativa basicamente custa 0,25 pontos de poder por graduação. Então, se quiser ter mais de 4 iniciativa, custa 1 ponto de poder. Isso é representado pela vantagem iniciativa aprimorada. E é basicamente isso. Esses são as habilidades do personagem. E lembrando que as habilidades elas são algo que afeta... São essencialmente grupos de efeitos para perícias, defesas e alguns efeitos alternativos. Você pode ganhar o mesmo resultado, a mesma efetividade que você tem com uma habilidade, comprando em separado o que cada uma representa. Mas é útil, até para a descrição do personagem, você ter essas vantagens, essas habilidades, para representar o que seu personagem significa. Então é isso. Essas são as habilidades. Eu acho melhor dividir entre habilidade e perícia. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre perícias. Se você gostou, dê like, dê share, comente, compartilhe o vídeo, porque é interessante que mais pessoas conheçam esse sistema, que eu acho que, para mim, é o melhor sistema genérico que existe. Sistema genérico. Porque GURPS seria interessante, mas na minha experiência própria ele não funciona muito bem para nada que não seja realista. Mutantes e Malfeitores tem várias regras, inclusive para você jogar jogos realistas, com nível de poder 5, 4, 3, nível de poder humano. Então dá para você jogar coisas bem realistas, investigativo, Cthulhu, investigativo cthulhiano. Você pode jogar coisas realistas, faroeste até mesmo você pode jogar, sem precisar utilizar os poderes. Então é para mim o melhor sistema genérico que existe. Enfim, aqui foi Gagaia, até a próxima. Falou!